No xadrez, é muito raro você conseguir surpreender o seu oponente no segundo lance do jogo, mas é isso que a abertura Viena nos proporciona, porque ao invés do tradicional cavalo F3, que já cria uma ameaça direta no peão de E5 das pretas, nos encaminhando para a abertura italiana, espanhola ou escocesa, a abertura Viena consiste em cavalo C3, o que faz com que a coluna F se abra futuramente com F4, já que não tem nenhum cavalo em F3 e assim preparando um gambito do rei melhorado. Essa é uma daquelas opções de abertura que é realmente muito fácil de jogar, independentemente do seu nível, tá? Então, sem mais delongas, vamos analisar essa abertura, né? E começando com o Gambito Viena, que você está provavelmente querendo saber. Bem, o Gambito Viena é caracterizado por cavalo F6 das pretas contra a nossa abertura Viena e F4 das brancas. A gente pode começar dizendo que isso não é realmente um gambito, porque ele não pode ser aceito. Depois de E tomar F4, por exemplo, das pretas, isso aqui já nos dá bastante vantagem. Perceba que a gente consegue puxar o nosso peão para E5, atacando o cavalo de F6, e nossa dama e nosso cavalo controlam qualquer casa que o cavalo consiga vir para frente, né? Então ele vai ter que voltar para G8. Depois que ele faz isso, ele abre alas para a dama preta aqui, entrar em H4 com cheque, que é bem perigoso, né? Então a gente só defende com o cavalo em F3. E uma tentativa das pretas aqui para quebrar o nosso centro com D6 vai falhar, né? Porque a gente vai poder botar dois peões no centro agora com D4. E depois da captura aqui, alguma coisa como dama E2 aqui já é super forte. E nessa linha aqui com o bispo B4 das pretas, a gente já tem realmente um avanço no desenvolvimento superior para as brancas aqui, né? Dando vantagem, né? E possivelmente a gente vai ganhar o jogo com todo esse espaço que a gente tem. Se dama E7 ali no começo dessa linha, a gente pode jogar dama E2 e o cavalo preto aqui é forçado a voltar do mesmo jeito para G8 e aqui a gente consegue botar nosso cavalo em F3 e dominar o centro do mesmo jeito. Então, se o seu oponente não tiver conhecimento, ele provavelmente vai tomar esse peão, né, abaixo dos 1500, isso é bem provável de acontecer. E outra maneira de ele errar também é jogando o cavalo em C6 aqui, que também é um erro, tá? Não é a maneira correta de recusar esse gambito, é considerado impreciso, porque aqui a gente pode capturar, né, esse peão central das pretas. Note que a gente trocou um peão de F pelo peão central das pretas, isso já é uma vantagem, mas além disso, depois que o cavalo recaptura, a gente pode botar dois peões no centro e independentemente de onde esse cavalo for aqui, ou para C6 ou para G6, a gente vai avançar o peão de E novamente aqui, porque o cavalo das pretas em F6, igualmente naquela linha, né? A gente vai forçar ele a voltar para G8, né? Então aqui, por exemplo, o cavalo G6, a gente joga E5 e o cavalo vai ter que voltar aqui e a gente já tá com um grande centro, até melhor que a outra variante, né? A única maneira correta de realmente recusar esse gambito para as pretas é jogando D6, tá? Também tem outra maneira aqui que é mais teórica, e depois a gente vai entrar com D5, mas aqui a gente vai ver primeiro D6, que também é um pouco impreciso, mas nada de tão ruim aqui para as pretas. Aqui a gente consegue seguir com um jogo normal, cavalo em F3, botando mais pressão no peão de E5, que já está pressionado. Caso, né, as pretas tomem agora, a gente já tem o centro de novo, tá? Então vai ser vantajoso pra gente. Então aqui muito provável que seu oponente jogue cavalo C6, né? Defendendo esse peão de E5. E aqui, simplesmente, eu prefiro, aqui, tá? Dá pra ser bispo C4 aqui, mas eu prefiro bispo em B5, tá? Gravando esse cavalo em C6 aqui e preparando o roque. E aqui já tá numa posição aqui super agradável aqui pras brancas, né? Você provavelmente vai preparar um ataque na ala do rei com roque curto aqui, D3, e depois talvez avançar o seu peão para F5, se não for tomado no tempo certo aqui das pretas. E vale citar que, né, sempre que esse peão for capturado, você não tem nenhuma preocupação com isso, tá? Porque o seu bispo vai conseguir capturar, retomar esse peão a tempo, né? E recuperar, né, o material. Então isso não é um grande problema, não é uma grande coisa que a gente deve se preocupar nessa abertura. Note que nessa variante aqui a gente pode fazer uma analogia com a abertura Ruy Lopes, né? E argumentar que essa é uma Ruy Lopes melhorada, né? Por causa do peão de F aqui, né? Voltando aqui pro começo aqui, só para eu mostrar para vocês a abertura Ruy Lopes, tá?
se caracteriza por bispo B5 aqui, mas nessa variante do Gambito Viena, aqui a gente tem mais pressão no peão central das pretas aqui em E5, além, né, de já ter feito um D6 aqui para as pretas, que tranca o bispo de F8, né? Então aqui a gente pode fazer uma analogia e dizer que é uma Ruy Lopes melhorada. Outras ideias gerais dessa variante, que provavelmente vai acontecer bastante com vocês, né? Esse D6 recusando o gambito, é que se for jogado aqui bispo E7 aqui, esse lance não faz nada e entrega um peão. Aqui a gente pode prejudicar a estrutura das pretas e ganhar um peão com o cavalo toma E5, tá? Outro lance que pode ser jogado bem frequentemente aqui contra você é o bispo em G4, tá? E aqui sempre que esse bispo estiver em G4, vamos criar uma regrinha, né? Jogue o H3, tá? Expulsando esse bispo para quando tomar aqui o nosso cavalo, já que o bispo veio até aqui, ele tem que tomar, a gente toma de dama, e em algumas variantes vai ter um cavalo em D4 aqui, e daí a gente vai ter que voltar para F2 com a dama, quando já tiver jogado D3, ou a gente pode voltar para D1 mesmo, mas logo depois a gente expulsaria esse cavalo que estaria em D4, tá? Só passando mais algumas ideias gerais, né, dessa variante aqui para vocês. Mas se seu oponente jogar D5 aqui, ele claramente sabe o que ele está fazendo, porque é um contra-ataque no centro, tá? Esse D5 aqui, e nesse caso você vai ter que tomar em E5, e depois de cavalo toma, que é praticamente o único lance aqui, né, para as pretas. Eu recomendo, aqui tem várias opções, né, na verdade, aqui tem dama F3, tem D3 aqui, né, variantes mais modernas, mas eu recomendo a linha principal com cavalo em F3, tá? Aqui, depois de bispo C5, a gente pode dar um exemplo, você vai jogar D4, né, aqui, e depois de bispo B4, né, gastando esse tempo aqui só para nos obrigar a defender a casa de F2, aqui a gente pode jogar o bispo em D2, e aqui, se as pretas jogarem corretamente, aqui nessa variante que está passando na tela, elas têm um leve vantagem, mas assim, ainda assim, é muito confortável para as brancas, assim, bem agradável. Em qualquer variante, né, desse gambito, sempre vai ter um jeito de achar uma variante agradável e confortável para as brancas. Vale citar que se bispo G4 for jogado aqui, a gente pode criar também mais uma ideia geral aqui com dama em E2, tá? Lances assim como bispo G4 e bispo E7 aqui, tem essa ideia de dama E2 que funciona, né? Claro que tem várias exceções, mas dama E2 é um lance muito bom para pressionar o cavalo preto que está aqui em E4, né? E forçar que ele tome, né? E depois disso a gente pode tomar com o peão de D para botar o bispo em F4 e fazer o roque, né? Embora nosso peão de E5 esteja isolado, ou tomar com o peão de B, que é mais suave, mais lento aqui. Geralmente você vai querer manobrar essa tua dama aqui para F2 e jogar uma posição mais calma, né? Mas você pode ser agressivo também com D toma C3 aqui. Realmente aqui super fácil de jogar o Gambito Viena, espero que você se dê bem aqui, né? Mas como a gente está falando da abertura Viena no geral aqui, só para você não ficar muito por fora, vamos falar agora sobre o que acontece nessas pretas não jogarem esse cavalo em F6, tá? Que daí o Gambito Viena não vai ser possível. Por exemplo, aqui, depois de cavalo em C6, aqui você ainda pode jogar F4, né? Mas daí vai virar uma linha do Gambito do Rei, vai transpor, porque daí, nesse caso, as pretas podem aceitar o Gambito, e daí não tem cavalo em F6 pra gente atacar com avanço, e daí, depois de cavalo em F3 aqui, G5, já é bem perigoso, né? Mas é no espírito do Gambito do Rei mesmo. E como a gente quer fazer um Gambito do Rei melhorado, né? Não nesse espírito mais romântico, mais agressivo, depois de cavalo C6, eu te recomendo bispo C4, aqui, e você vai jogar uma estrutura aqui com D3 e F4, tá? Roque é a mesma coisa, tá? Aqui se você quiser estudar, né, não é bem o ponto principal do vídeo, se você quiser estudar, isso aqui tem linhas aqui com bispo C5, a variante do gato copião, que se chama, né, do gato copião aqui, que quando tem essas 4 peças enfileiradas aqui, permite o dama G4 aqui, que é um outro golpe de abertura que você pode estudar, mas a gente não vai focar muito nisso aqui. Depois de algumas como cavalo F6 aqui, a gente pode jogar D3, né? Bispo C5 aqui e F4, tá? Aqui a gente transpôs meio para uma abertura do bispo também, que também tem essas ideias aqui.
e que do mesmo jeito é um gambito do rei melhorado aqui, né? Depois de D6, aqui cavalo F3, e tá tudo certo. Aqui é basicamente o gambito Viena aqui, né? Mais adaptado, mais calmo e bem confortável e agradável para as brancas, como sempre, né? Então, só para finalizar esse vídeo teórico aqui, que já teve bastante informação sobre a abertura Viena e o gambito Viena aqui, né, bastante ideias gerais, a gente vai checar aqui a base de dados, né, de partidas de vários níveis de rating aqui de oponentes. A gente pode ver aqui que a abertura Viena aqui, né, com o cavalo em C3 no lance 2 é muito raramente jogada, então você certamente vai conseguir surpreender o seu adversário aqui no lance 2 recém, olha só, né? E a gente pode ver aqui que muitos jogadores aqui realmente cometem o erro de tomar, né, ou de jogar cavalo em C6, que perde imediatamente aqui, né? Você consegue punir controlando o centro. Então, espero que você se dê bem e tenha bons resultados. E não esqueça de deixar a tua curtida se tu achou interessante essa abertura, esse tipo de vídeo de teoria de abertura. E até mais, fechou?